estás mais a mi lado, coração. A Rádio Cultura de Itabirito. Segundo o depoimento do nosso saudoso doutor Alírio Cavalieri, a Rádio Cultura começou como uma brincadeira de jovens que tinham entre os seus 16 e 17 anos. Ele e mais alguns amigos improvisaram a emissora, que funcionava instalada em um estúdio em um espaço que não passava de um quarto de oficina de concerto de rádios. Alírio narra que iniciava a programação assim: aqui fala a Rádio Cultura de Itabirito. Alô, alô, Esmeril. Alô, alô, Brasil. Esmeril era o bairro que ficava a 500 metros do estúdio improvisado. Neste mesmo depoimento, encontra-se registrado que, durante a Hora do Brasil, ele e os colegas pretensiosamente tentavam imitar a programação da Rádio Nacional. Uma vez por semana, apresentavam o Rádio Teatro, irradiavam os jogos dos clubes locais e havia um programa de calouros. A apresentação tinha uma total audiência local até o dia em que a polícia bateu nas portas da oficina e encerrou a carreira de locutores da turma de rapazes. Em meio ao auge histórico da era do rádio, a Rádio Cultura foi grandiosa, com as participações de Vicente Celestino e Gilda de Abreu, em sua inauguração. Nessa época, José Joaquim Carneiro de Mendonça se destacou à frente desse novo veículo de comunicação e continuou o dono da rádio por muitos anos. A Rádio Cultura de Itabirito tinha uma programação de sucesso. Como não tinha espaço para todos os novos talentos nas rádios da capital, os artistas de Belo Horizonte vinham para Itabirito e participavam de um programa de auditório aos domingos. As pessoas ficavam na rua para ter acesso ao auditório, e nessa emissora foram revelados grandes nomes da música brasileira, como Clara Nunes e Aguinaldo Timóteo. Após a fase áurea, a emissora foi vendida e passou por diversos donos. A rádio promovia entretenimento, informava, cobria o esporte e muito mais. Foi um grande sucesso como veículo de comunicação. Alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. A Rádio Cultura de Itabirito ela começou em 1933. Vou contar bem resumido para vocês. Tinha um goleiro do América, ex-goleiro, né, chamava Jardel. Ele era técnico de radiofusão, muito amigo de Soito. E naquela época, as emissoras de rádio eram coordenadas pelo Correio. O Correio que autorizava ou não o funcionamento das emissoras de rádio. E aqui em Itabirito, o Jardel mais o Soito montaram uma rádio clandestina, já chamava Rádio de Cultura de Itabirito, ZY. Por isso que eu estou pensando aqui, Chico. Não sei se é 34 ou 234. 34. Chamava Rádio Cultura de Itabirito, ZYB 34. E o que acontece? Como essa rádio era clandestina, ela era feita numa maleta pequena, uma maletinha pequena com microfone ali e tal, e virava e mexia. Eles faziam um programa de uma determinada parte da cidade, o pessoal do Correio corria atrás com a polícia, eles passavam para outro lugar, sempre trocando de lugar, exato? Isso ficou durante muito tempo, até me parece que 1939, quando esse goleiro ele morreu, não teve mais oportunidade de fazer. Então, eu tenho esse registro na minha memória, tenho em palavras, talvez até com mais detalhes, né? E foi assim que iniciou a Rádio Cultura de Itabirito, 1933 a 1939, de maneira clandestina, até que o Correio um dia pegou e aí acabou com a rádio. Exato? E depois, com o passar do tempo, o militar ele sempre teve poderio, né, para fazer montagem de emissoras, conseguir licença, aquela coisa toda. E, pelo que eu sei, quem conseguiu a Rádio Cultura de Itabirito Limitada foi o Coronel Afonso de Moura Castro. Exato? E ele era o cabeção de tudo nessa época, né? Então é isso aí que eu queria deixar esse registro para vocês, exato? E até hoje a rádio
Cultura Itabirito, ela me parece que está na mão de alguém evangélico. Hoje ela tem o nome de Rádio Gerais, exato? Rádio Gerais. Eu, quando saí de lá, fizeram esse tipo de procedimento. E aqui na Barrinha, eu recordo que quando o gerente da Rádio Mundo foi montado um estúdio na rua Entre Rios, em Belo Horizonte, uma rua sem saída, tinha um estúdio para esporte, um estúdio para jornalismo e um estúdio para gravação. Muito bem montado, tudo com dinheiro daqui de Itabirito, tá? Tudo com dinheiro daqui. E eles tentando levar a Rádio Cultura Itabirito para Belo Horizonte de qualquer maneira. Não tem jeito, porque você pega uma rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o estúdio dela é em Belo Horizonte, mas o parque de transmissores fica em Nova Lima. Exato? Que era antiga Aurilândia. Isso. Aí que acontece? Foi feito a montagem de um parque de transmissor na Barrinha, tá? Na Barrinha, e para que esse parque de transmissor? Eles faziam um programa de Belo Horizonte para cá, exato? Para faturar mais comercialmente, me chamaram para trabalhar na comissão de publicidade, propaganda, né, comerciais, essas coisas, eu não aceitei. E fizeram o parque de transmissor aqui na Barrinha, com 2 antenas. E o que acontece? Ainda estava na minha época. Foi feito por algum período e depois viram que não dá certo. A intenção deles era carregar para Belo Horizonte. O Geraldo Magela, que hoje é um famoso comediante, o Ceguinho é a mãe, né, que tem esse jargão, ele começou fazendo o programa aqui em Itabirito. De esportes, né? Não. O Geraldo, ele vinha vender bilhetes de loteria aqui em Itabirito, e quando ele passava por baixo ali onde era hoje a sede do Zina Esperança, foi do União, ele gritava pra gente, a minha história com a rádio se confunde aí dos anos de 78 a 80, ele passava, gritava, a gente fazia ele subir, e o Geraldo Magela, ele fazia uns esquetezinhos imitando os personagens do Chico Anísio, praticamente todos, Valmerino, Popó, Pantaleão. Uma hora ou outra ele brincava com o Zé Colmeia, uma hora ou outra ele Catatal, ele mesmo fazendo uma interação com os personagens, né? Inclusive, ele fez um teatro aqui no Salão Paroquial com a Dona Lenira Michel. Ele já esteve aqui, inclusive, na Casa de Cultura, fazendo algumas programações. Eu tive o prazer, né? Eu tô atropelando aqui a história viva da rádio, né? Porque Dona Linê, a Maria de Paulo, vocês são todas... viveram, e eu trabalhando na técnica ali, na sonoplastia, eu quando comentei isso com o José Carlos, ele falou, mas com essa idade, aos 14 anos de idade eu já era sonoplasta da rádio. Hoje, se falar isso no país, é capaz de todo mundo ir preso, porque... exploração de mão de obra infantil. E a gente tinha uma responsabilidade enorme de cuidar da programação da rádio. A gente recebia isso lá das pessoas da rádio. Na época o diretor era o Enio Reis, né? Já no finalzinho dela, nesse período, ela já estava bem decadente, vamos dizer assim, por falta de incentivo. Nós tínhamos 4 ou 5 anunciantes, era o que mantinha, eu recordo, Farid, Casa da Concorrência, ele nem tinha supermercado ainda direito, a Mobiliadora Paraíso, a Mobiliadora Itabiriense, o Curtume, Santa Luzia, eram pouquíssimos. A Usina era pouquíssimo, e a parte técnica era uma doação do São José, né? Que era o eletricista que ia cuidar do Zé Nogueira, corrigindo. Lá em cima, lá hoje é o Álvaro Maia, né? Então ele saía da Usina Esperança, a gente tinha que ligar quando dava algum problema na rádio, ele subia para fazer esses concertos lá. E, como você mesmo disse, inúmeros programas, né? Você tinha ali o Pachequinho com Aziz Farid na hora do esporte, você tinha o Sr. João do Mato, a quem eu tive o prazer de fazer a técnica dele lá de alguns programas, o Braguinha, o Raimundo Emílio Marcos, o Luiz Alberto, né? E inúmeros outros programas. E diferente do que pode acontecer, eu acho que a rádio foi atropelada pela tecnologia, né? Eu acho que o interesse comercial falou mais alto, e é normal nos dias de hoje, infelizmente, a gente
não ter a oportunidade de ter um assunto, um tema, gerando em torno o Lauro, que é proprietário de rádio, ele sabe como é difícil isso hoje, o custo disso, né? São muitos e muitos empecilhos em cima criados pela administração federal para você ter uma rádio. Mas... Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os meus colegas, né, que estão dentro do meu coração, aqueles que não puderam vir, principalmente a dona Lolinha, que faz muita parte dessa história, né, que morou ali e sabe de muita coisa. Muitas pessoas que não puderam vir por doença também, a Neide e outros que eu estou esquecendo. E também agradecer a oportunidade de ser lembrada também de poder falar alguma coisa da Rádio Cultura que ficou dentro do meu coração. A gente recorda e tem vontade de chorar. Tantas pessoas que já foram, que foram amigos da gente, lembro das músicas que as minhas colegas cantavam, né? Que ficou dentro do meu coração. Então, uma boa tarde para todos. Agradecer de estar aqui também. A minha história começou assim. Toda a vida eu gostei muito de cantar e eu tinha uma vizinha chamada Dona Zulmira, que era filha do senhor Antônio Cego, todo mundo deve conhecer. Deve ter conhecido. Então ela me ouvia cantar, arrumando cozinha, trabalhando em casa, minha vizinha de parede, de muro assim. Então, Linê, você tem que cantar na rádio, lá tem um programa de calouro e eu gostaria de ver você cantar nesse programa de calouro. Eu, não, Dosmira, quem sou eu para cantar no programa de calor? Tem vergonha. Não, mas você tem que ir, você tem que ir. E começou a forçar a barra. E, eu te dou até um vestido para você ir. Vou comprar um vestido para você e você vai cantar nos calouros. Então eu resolvi ir cantar. No meu tempo, não me lembro a data, era o Genário na Bigorna, sou Euclides Zacarias, violão, Nicodemos, um escurinho, que tocava muito bem mesmo, Inês da Soledade. E o Noro? Noro, não me lembro bem do seu Noro. Juquinha, Pinga-Fogo, você lembra? Lembro. E Noro também eu lembro, mas não lembro se é do meu tempo que tocava lá. E um tal de Zico, que tocava pandeiro, era o regional. Então a primeira música que eu cantei, quem era o animador era Didi Torga, da Hora do Bigorna, que me apresentou. A primeira música que eu cantei foi a Ângela Maria, estava no auge, estava aparecendo. Então eu inspirava muito em Ângela Maria. Então eu cantei: você vive ao meu lado, eu não tenho você. Tô aqui. Existe algo errado, porém não sei o que. Vivemos sempre juntos, os nossos dissabores. E aí vai. Bonito. Depois passei. A Bigorna não bateu para mim, graças a Deus. Mas eu tremia demais. Mas quem que dava o sinal? Era o Didi, né? Era o Rui Salvador. Sim, tinha Rui cordinha, Salvador, né? dava sinal para o Genário bater. Acho que tinha cordinha no pé deles. Eu me lembro, 1950. Eu era nova, rádio nova também, né? E ela foi instalada pela usina Queiroz Júnior, pelo senhor José Joaquim Carneiro de Mendonça, que era a maior autoridade lá na época. E funcionou vários anos, né? Até ser vendida depois para o senhor Geraldo Magno. Nessa ocasião, eu já não participei muito, mas enquanto ela foi da usina Esperança, a usina mantinha o pessoal quase todo daqui de Itabirito trabalhando. Alguns vieram de fora, que eu me lembro, o senhor Didi Torga, não me lembro bem a função dele, acho que ele era operador de som.
mas vários locutores, como que na ocasião era meu namorado, Hilton Malheiros, né, Hilton Mourão Malheiros, tinha uma voz muito boa, modéstia à parte, e sabia, né, transmitir os programas, era o principal. Então eu convivi muito com a rádio por causa disso, porque eu tinha a convivência, né, com o Hilton. E na inauguração vieram vários cantores de fora, artistas, e era um evento assim inédito na cidade, né? Porque foi uma das primeiras rádios do interior de Minas. Ela foi a 5ª rádio do interior. Então foi um evento muito comentado, muito aplaudido, né? Muito aceito, né? Principalmente pela cidade, pelas pessoas da cidade. E como no interior antigamente não tinha assim muita atração, né, a não ser cinema, bailes e carnaval, etc., a rádio teve uma influência muito grande na população, principalmente na juventude, nas pessoas que se interessavam. E houve um programa muito interessante, que era de calouros, chamado Hora da Bigorna, que era apresentado aos domingos, e como não se cobrava, né, ingresso, havia muita frequência, o pessoal ficava até fazendo fila lá em frente à rádio. A rádio foi instalada, a emissora foi instalada no 3º andar na rua Doutor Guilherme, próximo ali onde é o Banco do Brasil, né? Saindo ali da rua Doutor Guilherme, virando para a Avenida Queiroz Júnior, ali pertinho do Banco do Brasil. Então ali até hoje tem um prédio de 3 andares, que foi o primeiro até a ser construído aqui em Itabirito. E a rádio, então, funcionava no 3º andar desse prédio. Eu tive uma participação na Rádio Cultura através de um programa que o primeiro Hilton aqui fazia o programa. Ele que organizava e apresentava. Depois ele ficou um pouco sobrecarregado porque ele fazia a maior parte dos trabalhos lá de organização, de atendimento, de locução mesmo, e ele ficou muito sobrecarregado. Então ele me pediu se eu queria fazer esse programa, chamava Carnê Social. E esse programa era muito aceito porque eu me lembro que as pessoas saíram até do serviço rapidamente, ele era feito de manhã, de 10h30 a 11h, por aí. E as pessoas saíam rápido do serviço para o almoço para ouvir o programa, Carnê Social. Falava de aniversários e era muito interessante, falava de fases da lua, falava de filmes que iam passar, teatros que iam se apresentar, porque Itabirito tinha alguns teatros aqui, teatrinhos, né, das pessoas que tinham habilidade para isso. E alguns de fora também. Então esse Carnê Social abrangia muito assunto, oferecimento de músicas, né, e também quadrinhas, charadas e notícias de pessoas que iam passar pela cidade, notícias diversas. Então era o Carnê Social da cidade. Então eu preparava em casa, né, eu tinha máquina de escrever, e um funcionário lá da rádio ia lá na minha casa buscar e o Hilton apresentava o programa de manhã. Eu só lembro da bigorna, que eu tinha medo daquela bigorna. Genara, a família dele mora aqui, ali perto da Bela Vista, ali, em Mandeira, sabe? Então conta algum caso aí de alguém tremendo por conta da bigorna? Todo mundo tinha medo da bigorna, ficava estressado, né? Aí a voz não saía, né? A primeira e a segunda música que a gente... A primeira e a segunda que a gente participava era Tremendo de Medo, né, Conceição? Eu estou tendo o privilégio de participar dessa roda, desse bate-papo nosso aqui, e eu posso dizer que eu não tenho as gravações antigas de você, a nossa grande cantora, mas eu tenho uma gravação da Linê Maria no programa Saudade Não Tem Idade. E que, se for possível, de inseri-la dentro do contexto. Você não tem meu CD que eu gravei, não? Tem seus CDs, mas você lembra que eu levei a senhora lá
na rádio, a senhora fazia a gravação lembro, comigo. sim, lembro. Eu tenho aquela gravação salva comigo. Sim. Tinha tinha, né, porque ele já morreu, um ouvinte meu que ligava todo domingo e falava assim, põe Nenê Maria pra mim. Sabe quem? Maisena. Exatamente. Maisena era seu fã número 1. Era? Já morreu? Já morreu. Não sabia. Pois é, assim como Não morreu, sabia. assim como morreu a história da rádio, e nós estamos revivendo, é bom reviver as pessoas que Exatamente. Tranquilo. Você. pouca gente lembra, né? Mas o Zé Chuvisco tinha um programa sertanejo na Rádio Cultura. Esse aqui. E chegou um belo dia, o Zé Farid chamou o Chuvisco e falou: Chuvisco, você precisava, cara, de fazer uma vinheta pro seu programa, igualzinho saiu na Rádio Globo. Tem uma da Rádio Globo, é fantástico. Só que lá na Rádio Globo tinha a máquina de fazer o eco. Então, Rádio Globo, aí Chuvisco, não, isso pra mim não é problema, se você me der a propaganda eu faço. Aí foi pra Rádio Cultura, não tinha a máquina de eco. Aí o Chuvisco foi pra gravação e falou assim: Rádio Cultura de Itabirito operando em 1550 kHz, potência ouvida no chão, cut. Ele fez o eco com a boca. Então quando chegava no trabalho, chegava no trabalho, a gente brincava com ele. E ele ficava bravo, ele xingava. A mãe da gente só não xingava de santa porque não tinha jeito. Então são coisas que aconteceram. Também tem o fato do microfone, do alto-falante da rádio, da Igreja São Sebastião, está justamente direcionado para onde era a técnica. E não tinha como fazer a transmissão da hora do terço para a rádio. O que eles faziam? Eles viravam o microfone para o lado do alto-falante para pegar o som. Aí entrava uma senhora rezando: Santo Antônio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Segundo mistério, Santa Terezinha, rogai por nós. Terceiro mistério, São Cristóvão, rogai por nós. Aí, quinto mistério, aí bateu o relógio da igreja. Blum. Aí a mulher falou assim, 6h30, aí a mulher que estava rosando atrás virou assim, rogai por nós. Eu não sei se eu tenho muita coisa para contar. Tenho, né? Claro. Mas eu lembro muito bem que eu não saía de casa para nada, né? Só dentro de casa. Porque só saía e tal, mamãe Só trabalhava na fábrica? Não saía. Aí minha mãe chamou a Sionília Cunha, que já a cantava. Sionília também cantava na rádio. É. Tinha uma voz muito bonita. Então foi uma Sionília, leva a Maria, ela não sai de casa para nada. E aí a Marcionília me levou. Aí eu falei que a Marcionília me levou, mamãe me deu um empurrão e eu tô catando cavaco até hoje, que nunca mais eu parei. Entendeu? Aí comecei a cantar, né? Também passei pela... Não foi na Bigorna, não, também fui direto para a Prata da Casa, cantando Carinhoso. Ah, bonito. Canta A sua música aqui. Canta um pouquinho. Não sabe por quê? No tom, mas você sabe que eu não canto mais no tom que eu cantava, Passou uma né? capela. Então vamos cantar todo mundo, velho? Meu Vamos, de for baixinho. Meu coração, Não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos braços meus, à procura dos teus. E era por aí, né? E eu vou dizer mais. E depois também eu trabalhei em teatro, né, com o seu Didi Torga, você lembra, né? Lembro. A gente fazia aquelas coisas caipira, entendeu? E foi uma parte também que a gente levou na Rádio Cultura, né, Liliane? Era da sua época também, você também fez essa parte também, né? Também. Existiam vou fazer uma radionovelas na época. Uma rádio novela. Porque eu tenho essa informação
como sonoplasta nesse período, que existiam, né, apresentações de novelas radiofônicas, né? Na época era feita ali no auditório, que era ao lado da técnica, existia um visor ali, que dali o técnico acompanhava, né? Então era isso. É interessante porque acho que era uma coisa nova e já muito forte nos grandes centros, Rio, São Paulo, aquela coisa toda, e Itabirito, né, como sempre, passando à frente. Bom, eu acho que o auge da radiocultura, na época, realmente foi do meio da atuação da Linê para frente. Quando eu entrei ainda quase completando 9 anos de idade, a convite do Dunga e da Mimita, que a Mimita ajudava o Wilton Malheiros depois do Didi Torga, mas a Mimita já ajudava na coordenação dos programas e foi criado o programa infantil, que não tinha. Você lembra disso, Lina? Não me lembro. Eu entrei no programa infantil com a música Não Vou Brincar, e também durou pouco tempo. E logo em seguida eu já fui para a Prata da Casa, que os cantores que eles consideravam que eram bons na época, como Expedito Francisco, meu grande companheiro, Lenir Leite, a Lídia, companheiro de Kruner, Lídia, o gato, né? Lídia Gata, já tinha Maria de Paula, tinha Deusmira Pires, Alberto Francisco entra aí. Tinha Alberto Francisco, tinha a dupla Sarapião. Na Bahia. Eu tive com ele hoje, mas eu achei que ele tá com um pouquinho de Alzheimer. A Neide Francisca, Neide Silva, né? Tinha Lenir Leite, eu falei, Maria Lídia Geralda, Gato. Expedito é aquele Maria Geralda. de olho, irmão do engraxate? Não. O Expedito era irmão dele, que era cabelo que era. foi Kruner da orquestra, muitos anos comigo. Tinha lá Maria Geralda e Davison Serra também. Davison Serra, o Zé Nogueira já era antigo, e na sonoplastia tinha o Luiz Catinga, que veio depois. Isso mesmo. Trouxe alguma coisa, então não sei a se gente já foi mostrar. Aí a gente vai ver o que vamos fazer. Nessa época, então, os calouros, eles já eram de Didi Torga, quem avaliava. E o sinal do Didi Torga era coçar a orelha direita. E uma vez ele, sem querer, que devia estar coçando mesmo, ele coçou a orelha esquerda, e isso foi um caso específico. O Genaro lá meteu o malho lá no coisa, e o rapaz estava cantando muito bem. Mas ele coçou a orelha esquerda, sem querer. O Genaro meteu o banho. Nessa época era... coçou o nariz por um acaso. Tinha o regional do Dunga, porque ele que sempre comandou a parte musical. Então era o Zunga, o Geoclides Zaquari, e o Nicodemo, tinha o Zé Tereza. Tinha Zé Tereza. Exatamente. Tinha o João Gonzaga, o Juquinha Pinga-Fogo. Então foi nessa época que o Alberto, inclusive, começou a fazer músicas. Ele era boêmio, de vez em quando estava bêbado, e cada vez que ele estava na mesa de um bar, ele fazia uma música. Principalmente se ele tinha alguma paixão, alguma desilusão, ele fazia uma música em cima da história dele. Então eu acho, na minha opinião, que é a época áurea, porque tudo isso da época inicial da Linê Maria, da Conceição, da Maria de Paula e outros que passaram antes, eram uma época de crescimento. Agora, nessa época em que eu participei, eu me lembro realmente, o auditório era lotado, abarrotado, gente em pé, gente pendurada aquela sacada, inclusive, você via caras assim em cima dos ombros dos outros para ver, porque era realmente muito concorrido. A rádio era a atração. Era a única atração principal da época. Era a atração de domingo. Mas eu tenho uma recordação lá da rádio, porque além de ser vizinho da rádio, né, ela era uma coisa assim
uma coisa espantosa para mim, porque eu sempre gostei dessa parte de tecnologia, e eu ficava pensando como é que aquilo podia uma pessoa estar lá em cima no terceiro andar e falando para todo mundo escutar. Então a minha curiosidade era ir na rádio, para conhecer a rádio. E como é que eu ia na rádio? Aí papai, como tinha feito lá, participado dos programas da rádio, ele ficou um tempo afastado quando ele entrou para a prefeitura, né? Aí ele... Aliás, era aqui a prefeitura. Aí o que acontecia? Mudou diretoria, mudou tudo, então eu não tinha aquele acesso, né? E quando ele estava lá, né, fazendo o programa, eu era muito pequeno, então não lembrava. Aí o Luiz Alberto era namorado da funcionária da minha mãe, lá de casa. Então um dia eu falei com ele, eu quero conhecer a rádio. Aí ele me levou para conhecer a rádio. Isso em 71, 72, 73, por aí. Logo em seguida, saiu o Grupo Escoteiro aqui em Itabirito, apareceu o Grupo Escoteiro, que as reuniões eram no auditório da rádio. Aí para mim foi a coisa melhor que teve. Eu ia na rádio todo sábado. Então eu tinha acesso à rádio, porque eu era escoteiro. E ficava lá olhando como é que fazia, como é que funcionava a técnica. Aí, logo que o papai saiu da prefeitura de novo, ele voltou a fazer um programa na rádio. E esse programa que ele fazia era um programa mais cultural. E chegava no final do ano, tinha uma promoção de Natal com as lojas, e ele pedia para as crianças que gostavam do Natal escrever uma carta para mandar para a rádio, porque eles iam dar um brinde bonito no dia do Natal para as pessoas, os meninos que escrevessem a carta. E naturalmente eu não podia escrever essa carta, porque papai fazia o programa, mas eu escrevia a carta. Só que era assim, a carta ia num envelope e o seu nome com o número da carta ia em outro envelope. Então primeiro era sorteada a carta, depois olhava qual é o número, o pseudônimo, né, no caso. O número que está na carta, abre o envelope que tem um número para ver quem é a criança. E o sorteio desse brinde foi feito na mobiliadora Paraíso, na parte da frente da rádio ali embaixo, que era do seu Elvésio. E eu fui pro sorteio, lógico, eu tinha que ir pro sorteio. Cheio de menina, a rua parava ali, todo mundo esperando o sorteio do brinde, da cartinha do Natal do programa que o papai fazia. Quando abre a carta, eles leram a carta, aí iam abrir o envelope que tinha o número e o nome. Quem saiu? Eu. Eu ganhei a carta. E isso eu não esqueço, que aí eu lembro da olhada de papai para mim, aquela olhada assim, por que foi você que fez essa carta, né? Aí ele olhou para mim, me chamou e falou assim, passa o brinde. Dá o brinde para outra pessoa. Não pega bem. Falei, mas as cartas são separadas. Ele falou, não, passa o brinde. Aí eu virei pro dono da loja, que era o senhor Elvésio, e falei com ele assim, senhor Elvésio, pode sortear de novo. Mas isso o coração tava lá embaixo, né? Porque era uma bicicleta moderna, bonita, era 26, com marcha, com não sei o quê, e eu não ia ter minha bicicleta. Aí, o que aconteceu? O senhor Elvésio sorteou de novo a carta. Eu achei que eu ia chegar em casa e tomar um couro, alguma coisa. Ficou tudo normal, o papai não me falou mais nada. Quando foi no dia do Natal, o senhor Elvésio da mobiliadora mandou me chamar lá, dia 24. E eu fui lá e ele virou para mim e falou assim, como o seu gesto foi muito bacana, a mobiliadora Paraíso vai te dar uma bicicleta. Oh, beleza. E eu ganhei uma bicicleta. Quando eu cheguei em casa com a bicicleta, papai virou para mim e falou assim, aonde você arrumou essa bicicleta? Eu falei, não, é a bicicleta que eu ganhei da mobiliadora Paraíso. Ele falou, não, mas a bicicleta não era sua, era de outra pessoa. Eu falei, não, mas o Elvésio me deu. Então o que eu lembro da Rádio Cultura é esse programa do Natal que a gente ficava mandando cartinha, escrevendo, e da época que eu fui escoteiro, que eu gostaria de conhecer a rádio, e eu consegui entrar, ver o acervo de disco. E já no final da rádio, aí eu já estava mais adolescente, eu lembro do João Naufragado, na janela do fundo da rádio, atirando os discos da rádio como se fosse um bumerangue. Todos os discos, mas muito disco. E a hora que eu vi isso, eu fui para o quintal da casa da minha mãe e recolhi os discos.
Eu devo ter uns 200 discos da Rádio Cultura que ele julgou sem capa, lógico, não tinha capa. Claro. E eu tenho isso guardado na casa da mamãe. E tem um disco lá, eu não sei bem onde que tá, porque eu tenho um museu guardado na casa da minha mãe, que é um disco da Hora de Paris, que eram as notícias internacionais que vinham num disco o dobro do vinil. Mas ele normal. jogava e não quebrava, não? Não, eu saía voando, porque era rotações. Era pesado, era mais de plástico. Então ele caía no quintal lá de casa, ou na parte de trás ali, e eu recolhi todos esses discos e guardei comigo. Inclusive, acho que vocês tinham lá também um disco de cera de carnaúba. Eu tenho um disco de cera de carnaúba com 3 furos, que era da rádio. Eu acho esse projeto muito interessante porque ele traz a memória dessa Rádio Cultura de Itabirito, que na verdade foi muito importante para todo o processo de formação cultural da nossa cidade, né? Então, assim, eu lembro do meu tio Wilton. Eu acho que o período auge da rádio foi os anos 50, né? Então ligava Itabirito com o mundo. O mundo chegava via rádio aqui. E pessoas como as cantoras, como os cantores, né? Os músicos, né? Do porte de um senhor Dunga, né? Um maestro. Então, na verdade, eu gostaria de fechar falando isso, como essa rádio foi importante na formação cultural da nossa cidade, né? Ela formou muitos músicos, né? Por ali passaram muitos músicos, né? Que eu não vou nem citar nome para não ser injusta, né? Mas eu lembro do tio Wilton falando, do tio Wilton comentando. Então, por ali chegavam as grandes big bands do mundo todo, através dos discos, né? O jazz, né? Os cantores todos e cantoras do jazz chegavam, o cinema chegava através da rádio, né? Porque havia ligação, o filme queria passar, a rádio avisava o filme, falava sobre os anúncios fúnebres. Isso é muito. Então eu acho que para Itabirito, além do Itabirense, do União, do Santa Luzia, do Usina Esperança, nós tivemos a Rádio Cultura. Eu acho que cada um de nós aqui, representando uma geração, cada um, né, somos gerações aqui, eu acho que a gente só deve agradecer a todos que por ali passaram, os que já foram para o andar de cima e os que ainda estão aqui, né? E eu acho que a gente deve sempre reverenciar muito essas pessoas todas, né? Porque foi ali um celeiro de cultura, né? Não era só uma rádio com programa de auditório, era a rádio, havia uma diferença, um diferencial. Dali saíram saiu cultura, né? Saíram cultura, saiu arte, saiu teatro, né? Saiu música da melhor qualidade. Eu acho que Itabirito teve orquestras, né? Os clubes, os clubes famosos, os bailes, os artistas, tanto os que vinham de fora se apresentar, como os daqui iam se apresentar lá. E aí, eu vou só citar o nome do meu tio Wilton, porque eu acho que ele tem, né, uma participação como locutor e depois como mestre de cerimônia, né? E do Adair Pinto, né, que por aqui também passou e que teve também o auge da rádio, fazendo essa coisa com a Inconfidentes, que o Adair veio através com a Itatiaia, do Wilton, né? não é? Então, eu lembro dele falando, vai chegar o artista tal, né? E eu lembro, pequenininha ainda, eu lembro, né? Eu devia ter uns 4 anos, eu lembro deles saindo da casa para ir trabalhar na rádio, né? Então, eu acho que a gente só tem que reverenciar todas essas pessoas que passaram, em todas as décadas, né? Dos anos 30, 40, 50. Mas para mim, historicamente falando, e eu como historiadora, eu vejo que os anos 50 foram o auge dessa rádio, né? E é uma pena que eles não conseguiram acompanhar. A tecnologia mudou, né? Chegou tudo muito rápido e infelizmente faltou patrocínio, né? E é uma pena que memória se perdeu, registros se perderam, né? E uma sonoplastia se perdeu, né? E que não fique em mãos,
que esses registros que vocês falam que tem, né? Como o Turum, como você, Chiquinho, que isso seja passado ao público. Itabirito rumo ao centenário, resgatando e contando histórias através da narrativa da memória dos seus cidadãos de diferentes segmentos. Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Leitura da Biblioteca Pública Municipal, professor de aulas de Azevedo. Itabirito, 100 anos de emancipação política, uma história construída por uma sociedade empreendedora e honrada. Qual será a nossa contribuição para os próximos 100 anos? Acariciame en serio el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi amparo de tu risa alegre, que es como un cantar, ella quieta la herida, todo se olvida. El día que me quiera